Deixa eu começar a trazer aqui os erros, né, que eu entendo que foram capitais. E olha, não está em grau de importância, tá? Não está em grau de importância. Eu estou trazendo os erros que foram me vindo à mente daquilo que a gente precisa pontuar, tá bom? E eu vou colocar na tela para facilitar a vida da galera. Lembrando o título da live: Sete erros capitais que comprometeram a temporada 25 do Botafogo. E o primeiro erro, no meu ponto de vista, pegando lá o começo do ano, foi tratar os primeiros 3, 4 meses da temporada como algo de menor importância. Ah, Vitor, como assim? Você quer dizer então que a gente tem que levar super a sério o Campeonato Carioca? Claro que eu não estou falando isso. É óbvio que eu não estou falando isso. Campeonato Carioca é pré-temporada. Campeonato Carioca não é um título que você tem que se matar para conquistar. Mas mesmo com um time alternativo, mesmo que você não leve a sério, real, o campeonato, você tem que utilizar esse período da melhor maneira possível. Você tem que fazer uma preparação adequada. Você tem que buscar fazer daquele período de 3 meses a base de sustentação que você vai levar para a sequência. Ou seja, é um período onde um novo técnico, por exemplo, ele pode testar, ele pode errar, ele pode mudar o sistema, ele pode montar o time de várias maneiras para ir ganhando confiança nas suas peças, para ir estabelecendo uma maneira da equipe se comportar. Só que os primeiros 3, 4 meses do ano, nessa vibe da temporada só começa em abril, e sim, é em abril que começa a parte mais importante, brasileiro, você estando na Libertadores é onde você vai entrar depois na Copa do Brasil, Libertadores, fase de grupos. Então, por um lado, sim, a temporada Vera começa em abril, mas pré-temporada também faz parte da temporada. Encarar de uma maneira adequada esse período de preparação é algo que na era SAF ainda não aconteceu. O Botafogo ainda não teve, no período enquanto SAF, uma pré-temporada de fato muito bem estruturada. A realidade é essa. Não aconteceu ainda. Em 23, a gente começa o ano com o Castro, ou seja, a gente já começa com o treinador, beleza. Só que vocês vão lembrar que a ideia do Botafogo era não jogar o Carioca com o time principal, era ir para os Estados Unidos, só que depois teve que colocar o rabinho entre as pernas porque a Ferg criou a questão lá, junto da CBF, né? Por conta do Rubens Lopes ter sido vice-presidente da CBF, mexeu os pauzinhos dele lá e falou: ó, a partir de agora, para ir para a Copa do Brasil, tem que jogar o estadual, hein? E tem que ficar em tal posição no estadual. E aí o Botafogo teve que fazer uma pré-temporada no Brasil. O Botafogo teve que colocar o seu time principal para jogar o estadual muito antes do que estava previsto. Então a gente ainda não teve, de verdade, uma pré-temporada muito bem pensada e estruturada. Para mim, portanto, esse é o erro número 1. Você não pode subestimar o que é o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. E talvez, e estou colocando esse grande talvez, um dos grandes erros, se não o principal do Textor, tenha sido justamente esse: subestimar o que é o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. Se você, em 2024, trouxe um treinador em abril e você foi campeão da América e do Brasileiro, pô, meu irmão, eu agora já entendi como é que a banda toca. Só que não. Tratou de forma completamente inadequada os primeiros 3, 4 meses e isso foi péssimo em vários aspectos. Em vários aspectos. Inclusive, isso me leva ao erro número 2, porque a maneira como você tratou o começo da temporada, desdenhando inclusive de 2 troféus que a gente não tem, desmobilizou o torcedor. O que para mim também é um erro extremamente gritante. Desmobilizar a torcida do Botafogo depois do principal ano das nossas vidas enquanto torcedores é uma coisa surreal. Era para a torcida do Botafogo
se tivesse recebendo a mensagem certa da direção, os primeiros meses da temporada seria aquela coisa da gente continuar naquela pegada. Irmão, fomos campeões da América, fomos campeões brasileiros. Vambora! Vamos buscar essas taças que a gente não tem. Vamos encarar a preparação da melhor forma possível para que a gente possa tentar esses títulos. E a verdade é que o Botafogo sequer lutou por essas taças. Taças que a gente não possui. E que depois, por conta das derrotas, foram chamadas de taças de marketing. Mas o botafoguense, ele queria, nem que fosse entre as duas, a Recopa. Nem que fosse. O Botafogo passou quase 30 anos sem ser campeão de nada. De verdadeiramente relevante. E a gente já vai escolher o que a gente vai ganhar? Era para o Botafogo ter feito uma preparação correta de saída. Perder, ganhar é do jogo, mas você precisava tratar esse começo de ano para manter a empolgação, a mobilização da torcida de uma forma muito mais profissional. Muito mais profissional. Muito mais profissional, de fato. Isso, contudo, não aconteceu. Nós desdenhamos de 2 troféus que não possuímos e a forma como tudo foi comunicado pelo Textor desmobilizou a torcida. E a torcida começou a pensar, bom, se o dono da SAF Botafogo, e à época, né, não tinha contestação quanto a isso, se o dono da SAF Botafogo, se quem controla a SAF Botafogo não tá nem aí para esses primeiros 3, 4 meses, por que que eu, enquanto torcedor, vou ficar gastando meu dinheiro? Por que que eu, enquanto torcedor, vou ligar para o que está acontecendo agora? Eu não. Vou pensar em outras coisas. Vou deixar para gastar o meu dinheiro depois. E nessa brincadeira, 12 mil sócios torcedores, 12 mil, isso é dinheiro, 12 mil sócios torcedores cancelaram a sua assinatura. Desmobilizou o torcedor depois do maior ano de nossas vidas. Então isso para mim também é um erro crasso, é um erro básico que não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. O que me leva ao terceiro, e aí eu vou passar na galera do chat, só para poder fechar o raciocínio. Demorar quase 60 dias para trazer um técnico e fechar com alguém questionável. Isso daqui a gente criticou várias e várias vezes aqui no canal, porque claramente estava errado. Mas na ocasião, muitos torcedores, por conta da gratidão, confundindo gratidão com a impossibilidade de você reconhecer uma falha, muitos torcedores diziam que a gente era ingrato. O Textor nos proporcionou o maior ano das nossas vidas enquanto botafoguenses. Ele sabe o que está fazendo. Deixa ele levar o tempo que for necessário. E nessa brincadeira a gente ficou quase 60 dias sem um treinador. Em que universo o campeão continental e o campeão nacional tem que normalizar ficar 60 dias praticamente sem um treinador? Em que universo isso é normal? Em nenhum. Porque isso no futebol mundial não acontece. Mas no Botafogo aconteceu. E por muitos torcedores foi normalizado, porque afinal de contas a gente tinha que ser grato ao Textor. Eu tenho a minha gratidão intacta em relação ao que foi a temporada 2024. Intacta. O que aconteceu em 2024, ontem mesmo, à tarde, e não estou falando isso aqui só para fazer cena nem nada, ontem à tarde, como era dia de Libertadores, eu resolvi assistir ao vídeo da final que mostrava a galera no Newton Santos, vendo a partida no Newton Santos. E eu chorei, mais uma vez, vendo aquelas cenas. A explosão de alegria da nossa torcida. A cada gol, a vibração, aquela explosão, a massa pulando de alegria. Só de falar eu fico arrepiado. Então a minha gratidão em relação ao ano passado, ela está intacta. Mas jamais, em tempo algum, eu vou deixar que essa gratidão me segue. Que tire o meu senso crítico.
E a gente ficou quase 60 dias sem um técnico. E isso claramente prejudica. Porque você tratou exceção como regra. Se em 2024 nós trouxemos o Arthur Jorge em abril e batemos campeões de 2 títulos gigantescos, pô, é só fazer a mesma coisa que o caminho vai estar ali, pô. A gente já sabe trilhar esse caminho. Só que o futebol brasileiro e o futebol sul-americano não funciona dessa maneira. Você não pode subestimar o que é o futebol brasileiro, o que é o futebol sul-americano. Porque a cada temporada, equipes que não conseguiram ganhar títulos vão buscar melhorar. Ou seja, o nível de dificuldade de um ano para o outro, ele tende a aumentar. Ou vocês acham que a diretoria, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, eles ficaram satisfeitos de não ganhar Libertadores nem Campeonato Brasileiro? O Palmeiras, nessa temporada, investiu também altíssimo em contratações. Quase 700 milhões de reais. Não foi só o Botafogo que colocou dinheiro, não. Quase 700 milhões de reais foram investidos pelo Palmeiras nesse ano. Então não é só o Botafogo que busca se mexer. Os outros também se mexem. E aí depois de você ficar buscando Rafa Benítez, Tata Martino, o Mancini, o Crespo, você apresenta Renato Paiva, que na ocasião já chegou, entre aspas, demitido pelo torcedor. Porque a imagem do Renato Paiva não era a imagem que a torcida do Botafogo queria ter à frente do time. É claro que depois você vai buscar dar o benefício da dúvida. Já que está aqui, vamos torcer. Mas você gerou uma expectativa elevadíssima no torcedor, procurando Rafa Benítez, Mancini, não sei quem, para no fim das contas você trazer essa expectativa para cá, aqui para baixo. É natural a reação do torcedor quando isso acontece. Aquela reação de insatisfação. Aquela reação de foi o que sobrou. Esse, na minha opinião, também foi um erro assim gritante. Um erro gritante que prejudicou demais a nossa preparação pensando nos grandes objetivos. Pensando nesses grandes objetivos. Vamos lembrar que em dado ponto da temporada, nós estávamos com receio de ir para o Mundial para ser humilhado. Vocês lembram disso? Porque o Botafogo não estava jogando nada. Nada. E a gente falava aqui, ó, se jogar dessa maneira, vai passar vergonha. Vai ser humilhado. No fim das contas, conseguimos uma baita vitória para cima do Paris Saint-Germain, vitória histórica, pô, coisa linda. Para, na sequência, sermos eliminados pelo Palmeiras da maneira como fomos. E agora, da Libertadores da maneira como fomos. Um somatório de erros que vão colocando as coisas nessa perspectiva. Olha o erro número 4. Mudança brusca no perfil de contratações que vinha dando resultados. O Botafogo, e isso foi falado pelo Ricardo ontem, inclusive, e antes também já tinha sido comentado aqui no canal, o Botafogo ele tinha um perfil de contratações, uma maneira de contratar. A gente nunca tinha visto o Botafogo colocar muita grana em jogadores de 26, 27, 28 anos. Isso nunca tinha acontecido. Tinha um padrão. Jogadores acima de tal idade, 26 para cima, o Botafogo paga no máximo 3 milhões de euros. Era o histórico. Era o que a gente tinha de dados para analisar. Jogadores mais jovens, contudo, 22, 23, 21 ou até menos, o Botafogo topa pagar bem mais. Esse era o modelo estabelecido. Fora que o perfil dos jogadores também era outro. Não é que o Botafogo tivesse aversão a jogadores de uma estatura menor. No ano passado, por exemplo, do nosso quarteto ofensivo, Luiz Henrique e Igor Jesus tinham uma estatura mais elevada. Mas Savarino e Almada não. Tinha uma mescla. Era a questão do talento associada à questão física. Tinha uma mescla muito clara. Fora que o restante do time do Botafogo, Marlon Freitas é alto, o Gregory também tem uma boa estatura.
O Alex Telles a mesma coisa, o Vitinho a mesma coisa, a dupla de zaga. O time do Botafogo, no geral, era um time com a parte física muito bem estabelecida. Muito bem estabelecida. Só que a diretoria, sabe-se lá por quê, mudou muito esse perfil. A mudança foi muito brusca. Você começou a ter uma série de contratações de jogadores baixinhos. Por que tal mudança? Por que mudar da água para o vinho? Ou melhor, do vinho para a água suja? E eu não estou querendo dizer com isso que os jogadores que chegaram são bagres. Não, não é o caso. Tem jogadores com talento ali. O Montoro é muito talentoso. Não tem uma estatura absurda, mas tem talento. O Natan foi contratado com a expectativa pelo que ele vinha apresentando, inclusive na seleção brasileira sub-20. Que ele apresentou em categoria de base, que ele apresentou no início de jornada no Grêmio. O Botafogo apostou em alguns jogadores jovens, mas quando você pega no geral, existiu uma mudança muito clara no perfil. Existiu uma mudança claríssima. E aí você passa a ter um Botafogo onde o seu quarteto ofensivo é composto por 3 jogadores que no embate físico, conforme o Valdir Alves comentou, não consegue dar conta. Não consegue, não tem disputa física. E futebol, cara, ainda mais o futebol atual, ele é um esporte onde ganhar duelos, é absolutamente fundamental. Se você não ganha duelos, você tá enrascado, cara. Você vai ter sérios problemas. Você precisa ganhar duelos. No ataque e na defesa. Então foi uma mudança, cara, que ninguém entendeu. Quando o Botafogo, por exemplo, decidiu pela contratação do Arthur, todo mundo pensou o quê? Bom, vai chegar o Arthur, mas vai chegar outro, né? Vai chegar outro jogador. O Arthur tá chegando para ser uma alternativa, beleza. Uma alternativa, não vai ser titularaço, de boa. Mas ninguém mais chegou. Ah, porque o Botafogo tentou A, o Botafogo tentou B. Mas nessa, ninguém mais chegou. Vocês sabem que eu não considero o Arthur um bagre. Vocês sabem que já falei aqui várias vezes que o Arthur é o jogador que mais situações de gol gerou na temporada. Mesmo que ele e os seus companheiros não tenham aproveitado. Tá lá, aconteceu nos jogos, eu não tô tirando da minha mente. Aconteceu. A assistência que não foi aproveitada, pelo menos em 8 ocasiões. Os gols que o próprio Arthur perdeu, pelo menos em 4 ocasiões. Por baixo. Estou falando desses números por baixo. Mas não era para ser a opção titular absoluto. E a gente tinha falado isso aqui na ocasião. Beleza, tá trazendo o Arthur. É até um perfil diferente, né? O Arthur já com seus 26 anos de idade. O Botafogo tá topando pagar 8, 10 milhões de euros. Pô, mas vai chegar outro. E não chegou. E não chegou. A gente vai falar também do Santos, que não é um jogador muito alto. O Natan também não é um jogador assim de uma estatura mais alta, 1,76m, 1,78m, enfim. Vai ter diferenças aí de 2 centímetros, até na margem de erro. Mas o Botafogo mudou demais o perfil, cara. Mudou demais. A fórmula que vinha dando certo, a fórmula que fez o Botafogo ter um time que foi até comparado com um time de NFL. Porra, quando a cavalaria vem, irmão, esquece. Vocês lembram disso? O time do Botafogo é físico e quando os caras vêm em velocidade em direção à sua defesa, o Botafogo impõe respeito. Mas isso não acontece mais. Isso não acontece. E era uma parte extremamente importante daquilo que a gente entendia como base de sustentação para o sucesso do Botafogo. Simplesmente mudamos a rota. De forma drástica. Mudamos a rota. Aquele time físico pra caramba, né? O erro número 5, vender muito e comprar mais ainda, porém em nível abaixo do necessário, que tem a ver com essa questão da montagem do elenco, né? Tem a ver com essa questão da montagem do elenco. O Textor, em setembro do ano passado, ele disse: vamos vender muito e comprar mais ainda. Vamos vender muito e comprar mais ainda. E, de fato, vendeu muito, pra cacete, e comprou pra caramba também. Só que nessas compras, nitidamente, o nível reduziu.
O nível reduziu. Nós temos jogadores que custaram milhões e milhões e milhões e que, pelo menos até o momento, nada renderam. E não estão dando sinais de que vão render ainda nessa temporada. Eu estou falando do Santi, eu estou falando do próprio Natan, que ainda não aconteceu. Só nesses dois jogadores, olha a grana que foi empenhada. Eu estou falando do Juan Cruz, que nem no Botafogo mais está. Do Elias Manuel. Olha o tanto de dinheiro que foi investido em jogadores que não estão conseguindo, ou já não tem mais como render, porque já saíram, caso do Juan e do Elias, e não estão conseguindo ainda, caso do Santi e do Natan. O Botafogo, cara, empenhou só nesses atletas, falando por alto, 8 no Juan, 8 no Natan, 16 milhões de euros, mais uns 15 milhões de euros no Santi Rodrigues. A gente está falando de 23 milhões de euros. 23 milhões de euros. Em jogadores que até agora não aconteceram. Ah, Vitor, mas isso de vez em quando acontece, né? Você tem a questão da adaptação, você tem a questão do jogador que pode chegar e demorar para se soltar, para realmente acontecer. Acontece, é claro que isso acontece. Sem dúvida que isso acontece. Mas eu acredito que é meio que um senso comum quando você olha para esses jogadores e você fala, bom, tem talento no Natan? Tem. Eu consigo enxergar talento no Natan, mesmo que não tenha acontecido ainda. Tem talento no Santi? Tem. Mesmo que não tenha acontecido ainda, eu consigo enxergar talento no jogador, até pelo que ele apresentou na MLS. E não vamos desconsiderar a MLS agora, né? Porque da Liga Norte-Americana veio o Savarino, veio o Gregory, veio o Almada, jogadores que foram fundamentais nas nossas conquistas em 2024. Mas você olha para esses jogadores e você sabe que o nível é abaixo daquilo que a gente tinha. O nível é aquém daquilo que era necessário. Não que seja fácil, porque não é, você fazer a reposição de um Almada, a reposição de um Luiz Henrique. Não é fácil. Definitivamente não é fácil. Como que você consegue ter um jogador de tamanho desequilíbrio como é o Luiz Henrique, como é o Pantera? É foda, irmão. É foda, não é fácil não. Realmente não é fácil. Mas a gente precisava, através dessas contratações, no mínimo, ter chegado mais perto. Mais perto. Porque não foi pouco dinheiro gasto. Não foi pouco dinheiro gasto, repito. Só nesses 3 atletas, 23 milhões de euros. O Luiz Henrique custou 16, não chegou nem aos 20 lá, porque não chegou a ficar o tempo todo, né, para bater todas as metas. Não foi pro Lyon, por exemplo, então uma parte da meta era ir pro Lyon, não foi. O Luiz Henrique, no fim das contas, custou o quê? 18 pro Botafogo. E a gente gastou 23 em jogadores que até agora nada. Então a gente tinha como chegar mais perto. Dava para chegar mais perto. E dava, inclusive, ou melhor, deveria, inclusive, aproveitando para fechar o gancho dessa questão de elenco, e é o erro número 6, a gente chegar no fim de agosto com o elenco já montado. Mas não foi o que aconteceu. Nós estamos no dia 22 de agosto e o elenco ainda está em formação. Não era para acontecer. Não era para a gente chegar no dia 22 de agosto e falar aqui que a gente ainda precisa de A, B, C. Não era. Era para a gente chegar no dia 22 de agosto e falar, irmão, se chegar mais alguém, é a cerejinha do bolo. Se chegar mais alguém, é aquele cara muito diferente. Mas a gente hoje olha para o elenco e a gente fala, mediante as circunstâncias, poderia ter mais algumas contratações ali, né? Porque, jogadores não aconteceram, jogadores não estão conseguindo render. Isso prejudica quando a gente pensa em elenco de modo geral. Faltam 10 dias para acabar a janela. 10 dias. E a sensação para o botafoguense é que a gente ainda tem muito trabalho por fazer para poder, de fato, fechar esse grupo. Mas, na verdade, na prática, até por conta das questões extracampo, no máximo vai chegar mais um zagueiro. Sendo que a gente está com uma enorme dificuldade até de fechar com um zagueiro da Série B. A verdade é essa nesse momento. Com o tanto de dinheiro que foi investido, porque, deixando bem claro, não foi por falta de grana,
Com o tanto de dinheiro que foi investido, era para chegar na data de hoje e a gente poder falar assim, irmão, esse elenco do Botafogo, a gente pode ter sido eliminado da Libertadores, mas o elenco é muito bom. O elenco é top, mas a gente não consegue falar isso. A gente não consegue falar isso. Mesmo tendo investido quase 700 milhões de reais em contratações. O que gerou, inclusive, uma baita dívida que vai ter que ser paga mais adiante. E a gente sabe que esse é um sinal de alerta que está ligado no nosso horizonte. Nesse horizonte de 12 meses. É um sinal de alerta. Por outras questões. E extracampo, Botafogo, Igor, Lyon, enfim. Vamos ao 7º erro. 3 comissões técnicas no ano prejudicando o desenvolvimento do time. É impossível você ter uma temporada onde você tem 3 comissões técnicas diferentes e acreditar que isso não vai impactar a performance da equipe. É simplesmente impossível. No começo do ano, o time campeão da América e do Brasil foi entregue nas mãos do Leiria, com uma comissão técnica da casa. A gente fez uma preparação genérica. Tu não tinha como fazer uma preparação específica. Simplesmente não tinha como. Fez uma preparação genérica para elevar os níveis físicos dos jogadores, mas aquela especificidade, aquilo que é específico da maneira do time jogar, não tinha como você fazer um treino assim mais direcionado. Porque qual seria essa maneira do time jogar? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Quem seria o próximo treinador? Ninguém sabia. Então o Botafogo no começo da temporada estava num nível tenebroso. O primeiro trimestre do Botafogo foi de um nível tenebroso. Tem um motivo, claro. A preparação foi negligenciada e a gente não conseguiu fazer a preparação já dentro de um modelo de jogo que seria implementado. Vem o Renato Paiva, ele tem 1 mês de preparação, ele teve um tempo que ninguém sonha em ter no futebol brasileiro, 100 jogos, e aí ele tem esse time, ele faz uma preparação, a equipe do Botafogo dentro de casa consegue apresentar resultados interessantes, fora de casa, contudo, uma negação. E aí, quando chega a comissão técnica do David Ancelotti, a comissão técnica do David Ancelotti fala, ó, o time está num bom nível, mas não ainda no nível que a gente quer. Ou seja, a gente está em agosto, indo para setembro, e do ponto de vista de preparação, o time ainda não chegou no seu ápice. Em que universo isso vai te proporcionar os melhores resultados possíveis? Em que universo isso vai te proporcionar os melhores resultados possíveis? No futebol atual, preparação é uma coisa extremamente importante. Se você pega 2 jogadores, um tá 100%, o outro tá 80%, esses 20% fazem uma diferença tremenda. 2 jogadores de mesmo nível técnico, 2 jogadores que têm capacidade para entregar resultados, mas um tá 100% preparado, o outro tá 80%. Esses 20% vão ser brutais, irmão. Então a gente não pode simplesmente olhar essa situação da troca das comissões técnicas e falar que é só um detalhe. Não, não é. Não é. Por isso, inclusive, que a gente sempre fala aqui, pô, cara, vamos lá. 2026, imaginando que o David Ancelotti e sua comissão técnica fiquem no Botafogo, que a gente possa ter um início de temporada melhor, uma pré-temporada estruturada. A tendência qual é? A tendência é que o time do Botafogo possa jogar muito mais. Porque ele vai ter tempo para preparar todo um grupo, já vai ter uma base que está sendo levada de 2025, em termos de ideias, de conceitos, e dessa maneira ele pode fazer a evolução da equipe do Botafogo ser muito mais consistente. A gente para de oscilar e a gente passa a ser uma equipe mais regular. Esse quesito, este ponto da temporada, foi um grande problema. Um grande problema. E aí passa pelas escolhas do Textor. Não tem como você deixar de olhar para o Textor nessa hora. Se a gente teve o Leiria, alguém autorizou. Alguém autorizou. E no fim das contas, para o bem ou para o mal, você olha para uma pessoa, ou pelo menos olhava. O Textor. Mesmo que, não, o Léo Coelho, por exemplo, chegou e falou, não, pode botar o Leiria lá, pô, é só início de temporada. Alguém tinha que chegar e falar, olha só, beleza, tu vai colocar o Leiria, mas ele tem que seguir essas diretrizes. Teve isso no Botafogo? Teve isso.
Pô, o Leiria colocou o Bastos para jogar em Moça Bonita. O Bastos voltando de uma lesão prolongada. Havia necessidade de botar o Bastos para jogar em Moça Bonita? Por que não teve ninguém que chegou e falou, ó, as diretrizes são essas? As diretrizes são essas. Olhando de fora, a sensação que dava era o quê? O Leiria pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer a escolha que ele quiser. Esse erro de ter a troca de comissão técnica, 3 na temporada, a gente não vai conseguir corrigir agora. Mas para 2026, torcendo para que a gente possa ter uma continuidade, eu acredito que a gente vai ver resultados muito mais interessantes. Nunca é demais lembrar, tá? Na temporada atual, o Botafogo, se não me falha a memória, já passou de 20 derrotas, ou chegou a 20 derrotas. É um número extremamente elevado para um time que no ano passado foi extraordinário nesse sentido. Extremamente elevado. O time se habituou na temporada a ter resultados adversos, a ter resultados negativos. E tudo isso passa por essa programação, por essa preparação. Enfim, são os 7 erros, na minha opinião, capitais, que ajudam a explicar até aqui o que foi a temporada do Botafogo. Erros básicos, não teve um erro colossal, mas teve um somatório de erros básicos, crassos, que acabam culminando nisso tudo que a gente está vendo. A diretoria precisa aprender desde já com todas as cagadas que foram feitas. A diretoria precisa mirar para 2026 que todos esses pontos não se repitam. 2026 precisa ter, meu irmão, um índice de acerto em tudo isso elevadíssimo. Porque não dá para você esperar resultados extraordinários de forma consistente se você errar coisas tão simples. Se você errar coisas tão básicas. É você contar com o ovo na cloaca da galinha. É você tratar a exceção como regra. Não pode. E foi isso que a gente fez até aqui. Tratamos a exceção como regra. E quando eu digo tratamos, eu não estou falando da torcida não, tá? Eu estou falando do Botafogo. Eu estou falando de quem está lá dentro trabalhando. Eu estou falando de quem tem a caneta. Tratar a exceção como regra é um grande erro. Grande erro, o maior de todos. Se você quiser apontar um erro colossal, o erro colossal foi tratar a exceção como regra. Não se trata a exceção como regra por um simples motivo. Exceção é exceção. Ponto fora da curva é ponto fora da curva. Vamos ver se a galera aprende, né? Porque o ano de 2025 realmente foi muito diferente de tudo aquilo que a gente estava projetando, de tudo aquilo que a gente estava imaginando.